Boa noite, telespectadores. Está começando com vocês a partir deste momento, 18 horas e 57 minutos, o programa Atividade há 28 anos no ar, caminhando para 3 décadas, né? De sucesso, um programa consolidado, jornalismo, opinião independente, enfim, tudo aquilo que se espera de um jornalismo sério e responsável. Há quase 30 anos no ar, um programa, como eu disse, consolidado e um dos líderes de respeitabilidade no mercado televisivo do Rio Grande do Sul e do sul do Brasil. Bom, a temperatura neste momento aqui na zona norte de Porto Alegre, lembrando que a sede da RDC TV está aqui, na Rua Paraíba, na zona norte de Porto Alegre. Então, a temperatura neste momento é de 26 graus centígrados. O programa Atividade está sendo exibido pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV. Claro, para a NET, todo o Rio Grande do Sul, e pelos aplicativos, pela internet, pela digital, para o mundo inteiro nos ver. Muitas pessoas que estão fora, inclusive do Brasil, ou no Brasil, longe daqui, vendo o programa, têm nos transmitido mensagens. Isso é uma coisa que nos orgulha muito, o programa ter essa expansão e essa credibilidade, e sobretudo a fidelidade de seus telespectadores. Bom, nesta noite nós estamos recebendo pela primeira vez, depois de muitos dias, né, a bancada completamente cheia aqui, presente, junto, concretamente com o apresentador, neste caso, eu. Mas está aqui comigo, conosco, com todos vocês, o presidente da Associação Médica do Rio Grande do Sul, Gerson Junqueira Júnior. Presidente, muito prazer em tê-lo aqui novamente. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite novamente. Estou aqui para a gente conversar sobre os mais diversos assuntos, inclusive saúde. É claro, né? E sobretudo saúde, né? Porque o doutor Gerson, quando vem aqui, como também os demais representantes da classe médica, falam naturalmente desse problema todo que estamos vivendo no mundo inteiro. E naturalmente o problema central hoje no mundo não é outro senão a saúde. Bom, está aqui comigo também a Priscila Orofino Dávila, empresária, fisioterapeuta. Priscila, eu estava conversando um pouquinho agora com a Priscila antes do programa. Ela é velejadora, ela é lá do Veleiros do Sul e tem um projeto maravilhoso que é de passeios pelo Guaíba. O Guaíba que é tão decantado, tão encantado que nós somos pelo Guaíba e que é muito pouco aproveitado. Priscila, muito prazer em tê-la aqui e sobretudo por este projeto todo que tu tem lá e que vai resgatar um pouco do turismo e do lazer em Porto Alegre. Obrigado. Boa noite, o prazer é meu, Silvio. Muito bem. E aqui à minha esquerda, Joaci Casagrande Paulo, que é nosso psiquiatra. Qualquer problema que dá aqui com o nosso pessoal aqui, vai tudo direto lá para o Joaci. Joaci, obrigado pela tua presença, Joaci. Os queridos telespectadores, o meu boa noite. E é um prazer estar aqui hoje com o colega Gerson e a Priscila, para que a gente possa conversar um pouco, bem capitaneado aqui pelo nosso excelente Silvio Lopes. Muito bem. Bom, nós começamos sempre, né? Eu já sei tu que é da casa, o doutor Junqueira também, o Gerson praticamente já é da casa, está aqui quase com muita frequência, graças a Deus e até pela circunstância, né, necessidade. Mas nós sempre começamos o programa aqui tradicionalmente pela questão do esporte. E falar em esporte no Brasil, nós sabemos que o esporte aqui basicamente é futebol. Nós vamos passar rapidamente aí pelo assunto, porque na verdade, né, o Grêmio foi eliminado aí anteontem pelo Independiente Del Valle, saiu da fase de classificação da Libertadores da América, agora só temos um representante que é o Esporte Clube Internacional. E isso vai acontecer só na semana que vem, que o Inter joga fora daqui, na altitude de La Paz. Vai ser um desafio para o Internacional, porque não é a questão do time que ele vai jogar, que é um time desconhecido, mas a questão que a altitude traz um handicap desfavorável para os times brasileiros que jogam ao nível do mar. De qualquer maneira, o Campeonato Gaúcho prosseguiu nessa semana, o Internacional ganhou do Aimoré, o Grêmio joga contra o Caxias, me parece que é amanhã, o Campeonato Gaúcho, e o Grêmio resta só agora a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. O Internacional, então, é o único representante do Rio Grande do Sul na Libertadores da América. Lembrando apenas que o Internacional hoje acabou de repatriar o Tyson, né, que era um grande jogador, está com 33 anos, e está sendo repatriado, e é um grande reforço que o Internacional tem para a Libertadores da América. Antes de começar aqui praticamente com o programa, eu quero lembrar o seguinte: o Banrisul está anunciando para vocês aí o seguinte: se você precisa ir na agência, vá. Mas se não precisa, use os aplicativos, porque o Banrisul nos aplicativos você pode fazer praticamente 99% do que um cliente faz junto com o seu banco. Então,
só vá em primeira, em última necessidade. Quando não for necessário, não vá à agência do Banrisul. Afinal de contas, o Banrisul é digital e é um aplicativo que tem a sua cara. Tudo exatamente no seu tempo. Vamos acompanhar. O Banrisul Digital é o aplicativo que tem a sua cara. Porque ele evolui a partir da opinião dos nossos clientes, para ficar bem do jeito que você gosta. Fácil de usar, descomplicado e, claro, sempre com toda a segurança do Banrisul. Ganhe tempo. Faça as suas transações pelo Banrisul Digital. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Armazém do Queijo. É importante nesta hora, são 19 horas e 3 minutos. Talvez você não saiba, mas os pratos de sexta-feira voltaram. Está aí o João Tumeleiro, olha o sorriso do João Tumeleiro. Ó. O camarada aí está faturando, que é uma loucura. O Armazém do Queijo se consolidando no mercado de Porto Alegre também, vem lá do interior, trazendo produtos maravilhosos. E nesta sexta-feira não poderia faltar o delicioso fettuccine verde com iscas de filé mignon. Priscila, imagina, Priscila, tu que gosta desse prato aí, ao molho de gorgonzola ainda, pelo amor de Deus. Então, olha aqui, ó, são pratos que são um sucesso de vendas e muito admirados pelo público de Porto Alegre. As reservas para você ter esse prato, você pode fazer pelo WhatsApp, aí é 51, que é o prefixo, 98020 7107. Ou pelo telefone fixo, doutor Junqueira. Ainda tem telefone fixo, você sabe? Eu não sabia, mas tem ainda, né? Lá no Armazém do Queijo, pelo menos, tem. 339-20085. Ou por aqui mesmo, né? Pelo o Facebook ou o Instagram. O prato de sexta-feira sempre será para o jantar. É importante lembrar isso aqui, ó. O prato de sexta-feira sempre será para o jantar. Portanto, quem optar pela entrega receberá após as 14 horas. O mesmo vale para quem vai retirar na loja. O valor é de R$ 48 e dá para dois, não for sendo muito guloso, dá para dois se deliciarem com esses pratos maravilhosos lá do Armazém do Queijo. Parabéns aí o João Tumeleiro por essa ideia maravilhosa, né? Que trouxe aí lá de Bento Gonçalves, inclusive em Bento Gonçalves ainda se mantém lá, claro, o Armazém do Queijo, na Praça Vico Barbieri, na Júlio de Castilhos, 563, e lá em Bento Gonçalves, o atendimento é com a dona Nilce Tumeleiro e a dona Miriam Tumeleiro, tudo na família, quer dizer, uma coisa espetacular, né? E tudo familiar, um ambiente maravilhoso para você frequentar. Vai subir a serra, aproveita, passa em Bento Gonçalves e está lá a delícia do Armazém do Queijo. Olha aí, ó, pizza, é queijo. Agora nós vamos falar um pouquinho de sucos Petri também. Imagina um prato desse aí com sucos Petri. E hoje, em homenagem à nossa convidada, que veio pela primeira vez aqui no programa, de muitas vezes, certamente, a Priscila Orofino Dávila, nós servimos porque ela disse que gostava de suco Petri de laranja. Então, é para você a homenagem hoje, viu, Priscila? Obrigada, Suco Petri de laranja. A sua sede pede saúde, pede o melhor. Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Suco de laranja, de uva, 100% natural. Sem adição de água, de açúcar e de conservantes. Bom, vamos começar o nosso programa de hoje nos assuntos que dizem respeito àquilo que nós estamos imaginando que vai ocorrer aqui em função dos nossos convidados. A Priscila, ela é uma empresária que está aí fazendo está com um projeto maravilhoso, né, Priscila, que é o Velejo no Guaíba. Eu sou de Uruguaiana, eu sempre cito isso aqui, viu, doutor Junqueira e Joaci? O Joaci sabe muito bem disso. Eu vim de Uruguaiana em 67 para cá. E a gente, naquela época, já existia alguma coisa de exploração do Guaíba. A gente fazia passeio de barco, ia para as ilhas e tal. Eu me lembro que a gente, normalmente, sexta-feira, como hoje, a gente pegava um barco aqui no centro e ia na ilha que tem aqui na frente e ia jantar lá. Isso acabou. Então, o Guaíba, nós damos as costas para o Guaíba. Esse teu projeto, né, Priscila, é para integrar a capital com o seu rio. Maravilhoso, né? Isso, é para... Me conta um pouquinho como é esse projeto. Esse projeto do Velejo no Guaíba, na verdade, é para que as pessoas conheçam o outro lado do Muro da Mauá, né? Conheçam o outro lado de Porto Alegre. Porque nós temos, né, Silvio, uma das orlas de água doce mais lindas do mundo. É verdade. E a gente tem que aproveitar mais, né? Com certeza. Nesse sentido. Bom, nós vamos, claro que falar um pouco mais ainda sobre isso, porque afinal de contas recém estamos começando, mas vamos mostrar um VT aí que vai nos dar alguns elementos para depois explorar melhor aqui a vida da Priscila e saber exatamente desse projeto e o que ele vai fazer para o desenvolvimento do turismo e do lazer em Porto Alegre. Vamos acompanhar então esse VT.
lado de Porto Alegre que pouca gente conhece. Uma das orlas de água doce mais lindas do mundo. Passeios exclusivos em veleiros com tripulação especializada. Venha passear, velejar, brindar e viver a beleza da natureza. Queremos te aproximar de Porto Alegre, do seu rio. Temos o compromisso com a qualidade e segurança e o desafio de proporcionar experiências inesquecíveis. Maravilha, né? A partir daqui, passando Mampituba, os demais estados aproveitam muito, né? A questão da sua, não só os rios, mas também o mar. Então, Santa Catarina faz muito bem isso, Rio de Janeiro nem falar, Bahia, Recife, Natal, todas essas grandes capitais e mesmo cidades que têm rios como nós temos, maravilhosos, aproveitam isso. Então, eu acho que está chegada a hora, né, Priscila, de nós também aproveitar isso e tornar Porto Alegre mais atrativa. Como é que surgiu essa ideia tua e qual é a ideia de começar, quando vai começar esse projeto? Pois então, essa ideia surgiu, na verdade, em 2013, quando eu e a minha família, a gente foi morar em Washington. Lá tem o Potomac River, né, que é o rio Potomac que divide o Washington de Virgínia, e lá eles fazem direto charters. E aí, na época, a gente fez, muito bacana o passeio, a gente se apaixonou. E aí a gente se questionou, por que não trazer para o Brasil, por que não trazer para Porto Alegre, para o nosso Guaíba? E aí hoje eu e o Ricardo Titoff, lá do Veleiros do Sul, que é o nosso diretor náutico hoje, a gente toca esse projeto bacana do Velejo no Guaíba. Tá. E qual é a ideia de como é que vai funcionar isso? Porque, na verdade, tu é fisioterapeuta, mas o teu marido é velejador também, né? Sim, sim. Então vocês têm toda essa experiência, uma experiência náutica que é diferente da experiência de outros tipos de atividade. Como é que surgiu essa ideia? Assim, e como é que vocês pretendem implementar esse projeto? Como é que funciona? Na verdade, esse projeto já está funcionando, né? As pessoas que querem fazer esses charters, elas entram em contato conosco, né, pelo nosso telefone, que é o WhatsApp, que é o 51999-252718, ou pelo nosso e-mail, que é velejonoguaíba@gmail.com, ou pelo nosso Instagram, que é o @velejonoguaíba, falando do número de tripulantes, da data, do horário que elas desejam fazer o passeio, né? E aí, a partir daí, sim, a gente tem o veleiro exclusivo para esse grupo, né? E a capacidade máxima também de um veleiro é de 10 tripulantes. A comida, a alimentação, a bebida é à parte, a gente sempre manda o cardápio. E a duração em média do passeio é em torno de 3 horas, mas que pode se estender. Pode se estender. Isso. É porque Porto Alegre, assim, a gente conhece o Guaíba muito de cima, né? Ele tem várias bifurcações, ilhas maravilhosas, né? Isso. Eu me lembro que tinha um restaurante que fechou, eu não me lembro bem como é uma cidade aqui, logo ali depois de Arroio dos Ratos e pelo rio, era um restaurante maravilhoso de frutos do mar, de água doce e tal, e acabou fechando pela falta, exatamente, de público, pela falta de demanda. Falasse em rotas, deixa eu comentar das rotas que a gente faz. Saindo ali do Clube Veleiros do Sul, indo para norte, a gente vai em direção ao Iberê Camargo, né, a Orla do Gasômetro, ali o Cais do Porto, futuro embarcadeiro, tem a Igreja das Dores e o Delta Jacuí. Mas a gente pode ir para o sul também, em direção à Ilha do Presídio, à Praia do Tranquilo, Ponta Grossa, a Ponta do Arado, a Ilha de Chico Manuel, a Praia do Sítio e até para Itapuã. A gente faz passeios, mas aí não dura 3 horas, né, Silvia? Aí é passeio de dia inteiro. A gente sai de manhã bem cedo e volta no final do dia.
também é bem bacana. E a capacidade de falar, mas naturalmente nós estamos vivendo um período aí de pandemia, que há uma série de restrições, de aglomerações e tal. Isso aí afetou naturalmente esse projeto. Com certeza, a gente teve que se adaptar, principalmente no local de embarque e desembarque. Né? Então, agora, em função dos decretos, a gente está saindo lá da Wake Point, que fica ali na Ilha dos Marinheiros. E a gente está com grupos reduzidos também, né? Grupos menores, do mesmo núcleo familiar. E sempre com álcool gel, máscara. É um passeio ao ar livre, né? Então, a gente... É um passeio seguro. Muito bom. Parabéns. Vamos continuar conversando com a Priscila sobre outros aspectos. Daqui a pouco ela vai examinar outros aspectos para passar para vocês. Mas eu gostaria de perguntar para o Dr. Gerson Junqueira Júnior, qual é a tua experiência náutica, doutor? Tens alguma? Experiência náutica? Nenhuma, zero. Zero? Zero. Uma boa oportunidade Acho agora. que quando eu era criança, eu lembro de fazer no colégio aqueles passeios que a gente ia, visitava o Guaíba, né, e tudo mais, mas minha experiência náutica é zero. Olha, já tive muita vontade de fazer windsurf, de fazer algum velejar, mas infelizmente nunca adentrei nesse esporte. Daí agora é uma grande oportunidade, né? De conhecer, vamos uma lá grande no oportunidade, velejo. é verdade. Porque na verdade é o seguinte, nós vivemos aqui em Porto Alegre, mas muitas coisas nós não conhecemos Porto Alegre, né? Por exemplo, antes da eleição para a prefeitura ano passado, eu conversando com o prefeito que acabou se elegendo, graças a Deus, ele falava exatamente isso também. O Melo tem essa visão de dar uma chacoalhada em Porto Alegre do ponto de vista turístico. O Joacir é um grande nadador. Tu tens alguma experiência com velejo, Joacir? Não, eu estava escutando a Priscila falar e estava me lembrando que esses tempos eu fui com a minha família, a convite do colega, na sua casa, numa das ilhas aqui do Guaíba. E lá tive a oportunidade de esquiar. E o que eu achei importante, interessante, é que quando você vem da ilha aqui para Porto Alegre, você vê assim uma paisagem assim deslumbrante. Como Porto Alegre é bonita. É verdade. Vista ali dentro do Rio Guaíba. Então, isso que a Priscila vem hoje aqui nos convidar, eu acho que realmente é uma boa pedida para fazer um passeio desse aí. É verdade, eu acho que está surgindo uma grande oportunidade de nós explorarmos bem o Guaíba, né, Priscila? E como é que está a adesão, assim, do ponto de vista das pessoas com as quais tu convives, com relação a esse projeto todo? Então, Silvio, está muito bacana. A gente tem feito muito aniversário, aniversário. Inclusive, quem faz aniversário com a gente tem um bolo temático muito legal. A gente faz uma playlist personalizada. Então, tomado todo um cuidado. A gente faz muito a despedida de solteiro, happy hour, confraternização de empresas. Então, tá bem bacana, tá uma boa aderência, assim. Acho que legal. E isso aí depois tem uma coisa, né, que isso aí é como todo bom negócio, ele acaba sendo bastante, digamos assim, refletido na questão das pessoas que fazem, gostam e retransmitem, né, do boca a boca, aquele é o melhor famoso cartão de boca a boca, visita, né? ainda. Então tá bom, nós vamos continuar aqui com a Priscila, ela vai continuar conosco até o fim do programa e vamos ainda debater outros aspectos com relação à questão do lazer, ao turismo de Porto Alegre e a inserção desse projeto nesse grande também, que é projeto aí de transformar Porto Alegre e tornar a Porto Alegre um pouco melhor, um pouco mais agarrada, mais íntima do seu grande rio, que é o Rio Guaíba. Aliás, muita gente fala de lago, né? Tanto é que alguns gremistas dizem que o Beira-Rio teria que ser mudado de nome para Beira-Lago. Beira-Lago. Não Beira-Rio. Enfim, essa é uma discussão aí que vai muito tempo, né, o Big Ben. Aspecir Previdência. A Aspecir é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Com mais de 100 anos, olha, 100 anos, centenária. 100 anos de trabalho e dedicação, ela é reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro absolutamente tranquilo. Olha aqui, vamos falar um pouquinho agora sobre a reforma tributária que o governo mandou para a Assembleia Legislativa e que vai mexer em algumas coisas que venham tornar Porto Alegre também um pouco mais atraente para manter os investimentos que já temos e atrair novos investimentos. Esse IVT que vai nos mostrar a mensagem do governo do estado sobre o projeto de redução, ou pelo menos de equiparação de impostos do Rio Grande do Sul com os demais estados. Vamos acompanhar.
Tem notícia muito boa para quem empreende no Rio Grande do Sul, especialmente para os micro e pequenos. Graças às profundas reformas que fez, o governo do estado está extinguindo um imposto e reduzindo outro. Em plena pandemia, o DIFAL, diferencial de alíquota do ICMS para compras em outros estados, foi extinto. E o ICMS nas compras internas está caindo de 18% para 12%. Redução de impostos, uma nova façanha. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Muito bem, aqui neste momento crítico da saúde, reforçamos a defesa, a proteção e condições de trabalho dos médicos, que estão expostos aos graves riscos desta pandemia. EPIs, insumos, estrutura e leitos são fundamentais, claro, mas a consciência cidadã para cuidados com a saúde são determinantes, são realmente muito relevantes. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, defender os médicos é defender a saúde. Defender os médicos não é só defender a saúde, é defender a coletividade, defender a sociedade. Nós vamos agora acompanhar um VT do supermercado Zafari, lembrando para vocês que depois nós vamos voltar aqui com o Dr. Junqueira, presidente da Amrigs, Gerson Junqueira Júnior, para tratar de uma questão que deve estar preocupando a vocês. Se não diretamente, indiretamente, é a questão da volta às aulas. É preciso que isso seja resolvido de uma vez. Bom, supermercado Zafari. O Zafari, hoje, olha aqui, o Jornal do Comércio, pesquisa revela marcas mais lembradas e preferidas do Rio Grande do Sul. Vamos ver a capa do Jornal do Comércio de hoje. Esta é a manchete principal do jornal. E aqui o grande destaque, né, é, de novo, né, sempre dá o supermercado Zafari, né? O Cláudio Luiz Zafari, inclusive, falando a respeito deste reconhecimento, né, das grandes marcas do Estado, a primeira é o Zafari. Sermos mais uma vez lembrados nessa homenagem do Marcas de Quem Decide é uma honra a todos nós que trabalhamos na companhia Zafari, especialmente aos colaboradores que participam do dia das atividades. Mais uma vez aí, através do Cláudio, o supermercado Zafari reconhecendo o valor que tem os seus colaboradores nesse sucesso que é o supermercado Zafari, que está abrindo mais 2 grandes unidades, nós mostramos ontem aqui para vocês, né? E que está fazendo cada vez mais o supermercado Zafari ser cada vez melhor. Qualidade, atendimento, enfim, uma rede expansiva hoje, agressiva do ponto de vista empresarial e que muito nos orgulha. Está lá em São Paulo, perto do Allianz Parque do Palmeiras, um grande sucesso, não só entre os gaúchos de lá, que foram daqui para lá, mas também entre os paulistas. A vida, afinal de contas, acontece aonde? Dentro de um supermercado Zafari. Acompanhe. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. É verdade, 19 horas e 21 minutos, a temperatura permanece em 26 graus centígrados aqui na Zona Norte de Porto Alegre. Dr. Gerson Junqueira Júnior, presidente da Associação Médica do Rio Grande do Sul. Claro que tem muitos assuntos, né, que envolvem os médicos, ligados ou não à Associação Médica do Rio Grande do Sul, mas os médicos gaúchos e brasileiros. Mas tem uma questão aí, doutor, que está mobilizando não só a comunidade médica, o pessoal da área da saúde, mas a comunidade educacional, que é a questão de volta às aulas. Qual é a posição oficial da Associação Médica a respeito? Bom, durante o feriado, nós fomos procurados por um grupo de mães médicas e pais médicos do Rio Grande do Sul, em que eles nos trouxeram uma demanda muito importante, uma questão muito pontual agora, que é a questão de volta às aulas. É indubitável assim, que o prejuízo que essas crianças estão tendo no nosso estado, por estarem tanto tempo fora de aula, é muito grande. É um prejuízo irreparável, né? Prejuízo não só em termos de aprendizado, de cognição, de desenvolvimento psicossocial, mas muitos problemas relacionados ao isolamento social que essas crianças têm, aumento de ansiedade, aumento de depressão, obesidade infantil, obesidade na adolescência, aumentou muito na pandemia. Se a gente for analisar também nas nossas crianças com menor renda, né, com mais dificuldades, né, mais dificuldade social, essas crianças muitas vezes têm na escola
a sua principal ou única refeição diária. Eles têm dentro da escola também um amparo, uma segurança quanto a abuso infantil, quanto a maus tratos infantil, né? Eles procuram na escola uma questão de segurança, o aliciamento que essas crianças que estão nas vilas, nas comunidades aí soltas, sem escola, é muito grande em termos para a prostituição, para o aliciamento ao consumo e de drogas. Essas crianças podem também entrar no tráfico, entrar na criminalidade. Então isso é muito importante. Então vai além da questão educacional. A questão de volta à escola é uma questão social, uma questão de saúde pública até. Eu diria até que é uma questão humanitária, né, doutor? Não é? É uma questão humanitária das próprias E nós, como adultos, nós temos uma responsabilidade de darmos a essas crianças a educação necessária para que elas se insiram na comunidade, se insiram na sociedade nos anos futuros. E isso, com este ano todo que passou de 2020, como as coisas estão indo em 2021, estão muito prejudicadas. Bom, o Brasil é um dos países que, desde o início da pandemia, suspendeu as aulas, e o Rio Grande do Sul, infelizmente, é um dos estados que há mais tempo está parado, né? Então, a Associação Médica do Rio Grande do Sul comprou essa ideia e é, sim, favorável e se preocupa muito com essa questão de educacional, social e de saúde, como eu falei para vocês. A grande questão, a grande polêmica é quando voltar e como voltar. Bom, como voltar? Com total segurança, seguindo todos os protocolos sanitários desejados, né? E na visão de vocês, neste momento, essas condições estão satisfeitas? Dependendo da escola, sim. As escolas privadas, né, iniciaram lá em outubro e depois pararam, e elas tinham uma adequação sanitária. Essa volta ela tem que ser também de forma progressiva, híbrida, ela não vai começar todo mundo junto, vai começar com pequenos grupos, né? Não precisa ser obrigatória, tem muitos pais que se sentem inseguros em mandar seus filhos para a escola. Agora, a grande questão é em que momento, né, que esse retorno vai se dar. Nós temos ali, em fevereiro, uma tentativa do nosso governador de iniciar o retorno às escolas, mesmo em bandeira preta, mas isso houve uma judicialização disto e as escolas foram canceladas, esse retorno foi cancelado. Também, ali em meados de fevereiro e durante o mês de março, nós tivemos um momento muito difícil de saúde, com um colapso instalado nos nossos hospitais, nas nossas emergências, pronto-atendimentos, UTIs completamente lotadas, extrapolando os 100%, né? E foi um momento muito difícil. Mas assim, no momento que a gente começa a ter um cenário epidemiológico mais favorável, a gente começa a ter uma demanda de pacientes por leitos não CTI e leitos CTI menor, temos uma transmissibilidade menor também, ora, eu acho que é o momento da gente retomar essa questão, retomar o diálogo, mas principalmente o debate sobre o assunto. E isso é um momento que se configura agora. O cenário epidemiológico ele está realmente, definidamente, melhorando. A gente tem as curvas todas decrescentes, né? Temos saímos dos 100% de ocupação de UTI, estamos com leitos de não UTI também menores. Ora, então acho que é o momento de se debater. O que a gente não pode é ficar atrelado à questão de vacinação dos profissionais que estão envolvidos com a educação, e aí eu cito não só os professores, mas todos aqueles que trabalham nas escolas, que também, tão importante quanto os professores, também precisam ser vacinados, né? Todo mundo precisa ser vacinado, mas a gente não tem no momento vacina para todo mundo. Ontem chegou aqui mais de 400 mil doses, 441, foi o maior número de doses que a gente recebeu, e a gente já recém está terminando de vacinar na capital, que é a capital mais veloz em termos de vacinação no Brasil, né? Nós estamos recém terminando, 63 anos hoje, né? 62 hoje à tarde já. 62 e logo chegamos aos 60. Depois disso, vem os pacientes com comorbidades, que são muitos, né?
Então o debate precisa ser feito, né? É importante vacinar os professores, é importante vacinar os trabalhadores que estão lá nas escolas, mas não é importante vacinar os nossos motoristas de ônibus, nossos motoristas de Uber, de táxi, de lotação, também é importante, né? Agora, a gente não pode atrelar o retorno às aulas assim que todo mundo seja vacinado. Ou ao fim da pandemia. Isso é uma coisa que não se pode nem pensar. Mas para a gente ter todo mundo vacinado, olha, isso vai mais 6 meses, e daí? Acabou o ano, né? É preciso, eu quero ouvir a opinião do psiquiatra aí, Joaci Casagrande. Eu estava escutando com atenção o Dr. Gerson e o que me veio em mente, inicialmente, é o caso das professoras. Eu acho que elas deveriam ser uma das primeiras a serem vacinadas, porque inclusive elas reivindicaram que estavam ficando para trás, em segunda instância, quando eu acho que a primeira instância seria as professoras vacinadas e as crianças depois voltassem assim gradativamente. E com essas aulas, por exemplo, aulas presenciais ou aulas virtuais, tudo de acordo com aquilo que se pode observar da Covid. Porque a Covid-19, ela é o que é? Em verdade, ela é, por exemplo, é o fiel da balança. Se realmente a coisa começa a melhorar para o nosso lado, começa a diminuir, então aí as crianças podem voltar, entendeu, para suas aulas, mas observando, em primeiro lugar, o seguinte, que tem que obedecer às normas preconizadas pela Organização Mundial de Saúde. Então, isso tem que observar esses aspectos, os protocolos, as flexibilizações, as restrições, entendeu? E que as crianças voltem paulatinamente para suas aulas, porque essas crianças já ficaram 13 meses, 1 ano e 1 mês, quer dizer, divorciadas da escola, e elas ficam dentro de casa. O que acontece? É como disse o doutor, essas crianças ficam angustiadas, elas não sabem o que vão fazer, começam a engordar, e aquelas, por exemplo, que como disse, falou o doutor ali, que, por exemplo, se alimenta, a única alimentação diária é que ela não tem, então isso aí é um plus a mais no sentido da negatividade. Mas eu acho o seguinte, que assim, como estão voltando, por exemplo, o comércio já começa a abrir as suas portas, né, paulatinamente, e obedecer às pessoas, as pessoas que vão fazer uso do comércio, entendeu? Os clientes também vão entrando de uma maneira assim progressiva, como hoje eu observei, inclusive no comércio, a gente observa que entra um cliente, o outro fica esperando, tudo assim, e as crianças também colocar, que a gente observa em televisão, por exemplo, pelo mundo afora aí, nos outros países europeus e Estados Unidos e tudo, a gente vê o quê? Vê as crianças que, em verdade, retornaram às aulas, mas mantêm essa distância regulamentar, tudo, obedecendo esses aspectos, e não fazendo como estão sendo feito aqui, quer dizer, as crianças ficam confinadas dentro de casa, entendeu? Isso aí eu acho que não dá certo, eu acho que já teve um momento que foi necessário isso, mas agora a coisa está começando a haver um certo relaxamento, pode dizer assim, está ficando mais uma certa flexibilidade na atuação dessa Covid-19. Isso muito também em função do procedimento do povo gaúcho, que eu admiro muito e tenho observado, entendeu, que eles estão seguindo à risca esses ensinamentos, e isso está, em última análise, está trazendo frutos positivos para a nossa sociedade. Então, eu acho que realmente as crianças têm que voltar de uma maneira muito responsável.
Tá certo. Joaci, assim, e Priscila, uma outra coisa importante é que a grande maioria dos países assim que a gente pode ter como espelho em termos de educação e tudo mais, as escolas sempre são as últimas a fechar no momento de aumento de casos, né, de Covid, né, e no momento que se reinicia a funcionamento, são as primeiras a reabrirem. E aqui no Brasil foi exatamente o contrário. As escolas fecharam lá em março e nunca mais abriram, né? Em contraponto, o comércio, os shoppings e tantas outras atividades foram flexibilizadas em diversos momentos, fecharam, flexibilizaram, mas as escolas nunca se teve uma retomada consistente, né? Então é isto que nós entendemos que seja o momento de se pensar, de se retomar, de se debater. Muito bem. Porque isso é muito importante. A Priscila está aqui para falar, claro, sobre a questão do velejo no Guaíba. Tem muitas questões aqui, viu, Priscila? Uma repercussão muito grande, as pessoas perguntando muitos dados mais específicos, focados, né? Quanto é que sai, como é que faz, aniversário pode fazer, petit comitê, essas coisas todas. Mas daqui a pouco eu quero que tu responda sobre isso. Mas antes, eu, claro, naturalmente vou aproveitar a Priscila, a presença dela aqui, que é empresária e fisioterapeuta e também é mãe, para saber a tua opinião sobre a volta às aulas. Então, eu tenho 2 filhas, uma de 14 anos, a Sofia, deve estar me assistindo, beijo. Beijo, Sofia. A Beatriz. É bonita assim como a mãe, a Sofia? Eu sou suspeita, mas eu acho as 2 deusas gregas. E a Beatriz, de 10 anos, beijo, gurias. Beijo. Eu acho que, para mim, é desumano, para mim já está desumano essas crianças dentro de casa. Me dá uma tristeza de vê-las assim, fechadas dentro do quarto, várias horas na frente da tela, né? A minha maior eu estou levando, inclusive, semana que vem no oftalmo, que muito bem lembrado. Tá com uma dorzinha no olho, está coçando. A minha menor já teve momentos de tristeza, agora consegui retomar. Então, eu diria que já está desumano, está mais do que na hora, né? Perfeito. Essa questão no efeito, no desenvolvimento infantil, nós vamos também tratar aqui os doutores aqui, que afinal de contas são médicos e entendem disso aí, né? Mas principalmente com o doutor Gerson Junqueira Júnior, que é o presidente da Marrigues. Eu quero lembrar para vocês, antes de mais nada, sobre a auxiliadora predial. A auxiliadora predial tem um slogan que diz assim, ó, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. A auxiliadora predial, inclusive, passou Mampituba e está lá disputando em São Paulo um mercado extremamente competitivo com as grandes empresas do mercado imobiliário lá estabelecidas. E não são apenas empresas nacionais, são empresas, grandes corporações internacionais. E a auxiliadora predial está ganhando corpo, ganhando mercado e se consolidando no mercado paulista. A auxiliadora predial tem os telefones aqui, 3216-6100, e lá em São Paulo, onde fica perto do Allianz Parque do Palmeiras, o prefixo é 11 23 48 40 00. A auxiliadora predial, uma das empresas que nos orgulham muito, nós gaúchos, de ter a auxiliadora predial nesse patamar. Vidrobox. Vidrobox começou lá em 1971, 50 anos de atividade da Vidrobox, também uma empresa que ganhou mercado regional, nacional e internacional. Portas com molas hidráulicas, portas automáticas, instalações comerciais, fechamento de sacadas e box para banheiros, películas, divisórias, enfim, tudo que diz respeito ao vidro, que é hoje um elemento fundamental de funcionalidade, de conforto, de beleza na construção civil, seja ela na área industrial, comercial, residencial, a Vidrobox tem. Uma empresa também que, viu, doutor Junqueira, em 1971, gurizinho, 20 anos, começando no jornalismo, assisti à inauguração da Vidrobox. E hoje é um orgulho a gente ver, né? E hoje está dando esse depoimento aqui da Vidrobox, 50 anos, conquistando o mercado e se notabilizando como uma das grandes empresas, competência, gerenciamento e feeling, né, de empresário, como tem aqui o caso da Priscila, na área que ela atua. E vamos falar também de Casa dos Óculos. A Priscila falou agora que vai levar a filha no oftalmo, né, Priscila? Então, o óculos é importante também. Ela não usa óculos? Usa. Não. Não usa? Não. Então, vai que não precisa usar, daqui a pouco uma regularidade, tá? Não tem problema nenhum, né? Pois a Casa dos Óculos trabalha com a qualidade a toda prova. Endereço lá na Rua dos Andradas, 1802, bem no centro histórico de Porto Alegre. E a Casa dos Óculos está aberta entre segunda-feira e sextas-feiras, entre 9 e 17h30, sábados, de 9 às 12 horas.
Até que, né? Mas eu acho que não vai acontecer. Nós temos um prefeito hoje alinhado com as aspirações da sociedade, muito mais aberto, né? Um prefeito que não está voltado para dentro de si mesmo, mas voltado para o atendimento à comunidade a que ele serve. Uma coisa importante, né? Como economista, eu sempre digo assim, nós conversamos muito com o Joaci, que é a questão da qualificação no mercado de trabalho. A gente começa cedinho, lá está lendo meu curso de economia, lá no começo de 70 também, e aí começar a vislumbrar mercado, trabalhar aqui, ali e tal, e tu tem que te qualificar. E hoje, uma empresa, uma instituição que qualifica o jovem para entrar no mercado de trabalho é o Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul. Nosso CIE, que é um modelo nacional, uma referência no país inteiro, né? O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul. O jovem entra lá, se qualifica, entra no mercado de trabalho e exerce, Priscila, tu que é empresário, aquela mobilidade social que é ganhar corpo no mercado de trabalho e se transformar também, de repente, num grande empresário, um empresário de competência, um empresário de sucesso, como é o caso da Priscila. Vamos ver aí o programa de aprendizagem nesta mensagem do nosso Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul. Muito bem, 19 horas e 39 minutos, 26 graus, a temperatura permanece aqui na zona norte de Porto Alegre. Priscila, sucesso aí o assunto de hoje, né, que é a questão de velejar no Guaíba, esses passeios, esse romper aí da inércia, né, e trazer o Guaíba para dentro de nós para dentro do Guaíba, enfim, fazer Porto Alegre ter uma área de lazer junto ao seu estuário. O pessoal está perguntando muito aqui sobre valores, né, grupos, como é que faz o contato, enfim, agora a palavra é contigo. Então, tá certo. Os valores, então, a gente cobra R$ 125,00 por pessoa, de segunda a sexta-feira, e R$ 150,00 por pessoa, finais de semana e feriados. Tá? A gente não tem um número mínimo de pessoas para estar realizando o passeio, mas a gente tem um valor mínimo para estar movimentando os nossos veleiros, que é de R$ 500,00 durante a semana e R$ 600,00 final de semana. Crianças até 5 anos pagam 50% do valor. O velejo no Guaíba é pet friendly, então seus animais de estimação são muito bem-vindos nas nossas velejadas. Isso é uma beleza. Hoje em dia o pessoal muitas vezes não quer sair para não se desfazer. E agora na pandemia, né, teve uma onda de aquisição eu mesmo. E é de pet, mercado que mais cresceu no Brasil, né? O mercado de pet. O que mais tem é pet shop, exato. E bebês de colo são isentos. Muito bem. E para fazer assim, grupos, para combinar com grupos, assim, tem algum procedimento? Tem prazo para isso? Neste momento a gente está fazendo assim, passeios com grupos fechados, né? Grupos exclusivos. Passeios coletivos a gente ainda não está fazendo, Silvio, em função da pandemia. Mas isso passa logo, né, daqui a pouco. Mesmo agora vai vir um período ruim aí de velejar, né? Junho, julho, agosto e tal. Pois então, frio. Um pouquinho mais fresquinho, mas a gente tem cobertinhas. Um pouquinho mais fresquinho. Olha, bota fresquinho nisso, na beira do Guaíba, né? Mas a gente serve café, a gente tem cappuccino, quentão, cobertinha, almofada. Suco o que não falta é conforto e calor lá no velejo. Bom, você pode continuar mandando assim, indagações aqui para a Priscila, né? Porque é um assunto que realmente está despertando muita atenção de vocês, não só aqui de Porto Alegre, mas de fora de Porto Alegre, pessoal que vem visitar Porto Alegre afinal. Dr. Gerson Junqueira, nós estamos falando aí a respeito da atuação dos médicos, a intronição da AMRIGS também como uma protagonista nesse processo todo de administração da questão da pandemia. Mas um aspecto importante que foi tocado já aqui, en passant, é a questão do desenvolvimento infantil dentro da pandemia e nesse processo todo, inclusive incluindo o educacional. Bom, esses prejuízos, eles têm uma esfera muito ampla, né? Então, como eu falei, a primeira questão é a questão educacional, a questão de aprendizado, a questão de cognição, né? E aí a gente vai, dependendo de faixa etária que a criança está, se ela está na faixa etária de alfabetização, se ela está numa faixa etária de maior socialização, né? E isso se perde, né? Até para se alfabetizar não adianta ficar na frente do computador, porque muitas coisas dependem do contato direto com o professor.
Então, essas são as questões educacionais. As outras questões são as questões psicossociais, né? O isolamento que essas crianças ficam. Né? Isso que a Priscila acabou de comentar, de uma das filhas dela. As crianças ficam mais isoladas, não se relacionam com outras crianças, ficam muito tempo na frente do computador, com seus tablets, com seus joguinhos, né? E isso influencia e determina, o Joaci pode referendar isso, transtornos como ansiedade, como depressão, né? Se fala até alguma coisa sobre aumento de suicídio, mas não é uma coisa que está bem determinada ou não, na adolescência e na criança. Bom, as questões nutricionais, como eu falei, aí tem os dois lados, né? Tem a obesidade infantil e no adolescente ela é fato, ela está aumentada, ela aumentou. Isso já é uma coisa da nossa sociedade consumista, do ponto de vista de carboidratos e tudo mais. Isso já é fato, né? Nas últimas 2 décadas, o Brasil percebe um aumento de obesidade infantil e em adolescentes, mas agora com a pandemia mais ainda. Em contraponto, como eu falei, nas crianças, nos adolescentes de maior vulnerabilidade social, né, nós temos o efeito nutricional ao inverso, porque essas crianças muitas vezes têm deixam de comer na escola a sua única ou melhor refeição. Bom, e aí vem as questões todas sociais, né, que eu elenquei para vocês aí, aumento de trabalho infantil, prostituição, criminalidade, violência doméstica, abuso, enfim, né? Também se percebeu as professoras, os educadores são muito perspicazes em detectar aquela criança que sofre maus tratos, né? E elas conseguem fazer uma prevenção e até conseguem detectar e levar isso adiante, levar isso buscando os pais, os agressores, enfim. E isso diminuiu muito na pandemia, porque como as crianças não estão na escola, os educadores, os professores não conseguem detectar e atuar sobre isso, né? Então, os prejuízos são incontáveis. Como é que o senhor avalia, doutor Gerson Junqueira Júnior, presidente da AMRIGS, o procedimento e a forma de administração dessa questão das entidades representativas dos professores, sejam eles públicos ou privados, que é uma distinção aí, né? O servidor público, de modo geral, as entidades que os representam, elas basicamente 100% fecharam contra a volta, os professores não querem votar, são funcionários públicos. E na iniciativa privada se vê exatamente o contrário. Como é que o senhor avalia isso? Na verdade, tanto um quanto o outro, eles dizem que querem voltar, eles manifestam a vontade de voltar. E eles também consideram todos esses prejuízos às crianças perceptível e de fato, né? A questão é que, eu vejo isso mais no CEPERAS, eles condicionam muito a volta em cima da vacinação ampla de todos os profissionais, de todos os educadores, de todos os professores. E isso é uma coisa que a curto prazo nós não vamos conseguir. Então como eu falei, condicionar a volta, atrelar a volta das escolas a essa situação de vacina, nesse momento a gente não tem como fazer isso. Doutor, eu penso o seguinte, que realmente esse problema, não, como o senhor falou, não condicionar as vacinas, mas eu acho o seguinte, que a pessoa vacinada, ele se sente mais seguro. E ele se sente tão seguro que a gente viu a população gaúcha agora que fez apenas uma dose e não queria voltar mais. Quer dizer que ele já se sente tão seguro, mas ele está praticamente 50% de segurança, ele tem que fazer a sua segunda dose para que realmente ele se sinta seguro, perfeitamente seguro. Mas, inclusive, isso é tão importante a gente caracterizar e frisar aqui, que eu tive conhecimento, que
um colega nosso que, em função dessa Covid, foi para Torres. E ele tinha feito a primeira e a segunda dose, e assim mesmo ele veio ser contaminado e veio a óbito. Então, eu acho que a vacina é algo muito fundamental. E se realmente os professores já tiverem sido vacinados, eles já ficam mais seguros de si próprios e vão querer voltar. E essas crianças, por exemplo, que não podem ir à aula, que ficam em casa, o que isso acontece? Acontece o seguinte, aumenta mais esse problema de droga, porque principalmente essas crianças de escolas públicas, essas crianças pobres, que ficam em casa, então eles são tentados pelos traficantes a vender droga, uma série de coisas, então só pode trazer malefícios. E eu pensava nesse momento agora também, porque nós vivemos num país capitalista, nós vivemos aqui no nosso Ocidente, a maioria é capitalista. Com uma Constituição comunista. Claro. E aí predomina o quê? Predomina no capitalismo a economia, tá? Então, por isso que eu vejo que houve uma pressão muito grande nessa parte econômica para que as pessoas voltassem ao trabalho, porque é do trabalho que vem o dinheiro, que vem as pessoas sustentar a sua família, e um pouco a educação foi deixada de lado. E esse aspecto, isso é importante, mas não pode se deixar tão de lado que daqui a um pouco vai trazer reflexos assim negativos nas crianças. Porque uma criança que fica 1 ano ou 13 meses, 1 ano e 1 mês, longe da sua escola, dos seus colegas e tudo isso aí vai trazer algo muito, muito ruim para essas crianças, do ponto de vista assim, cultural, científico e tudo, porque nós vivemos fundamentalmente dessas crianças que é o futuro do nosso país, porque já chega os adultos que estão aí dirigindo o nosso país dessa maneira aí que realidade não é a ideal. Muito bem. Aliás, eu gostaria, antes de passar a palavra de novo para o doutor Gelson Junqueira Júnior, presidente da Amrigs, observar o seguinte, não é uma crítica, é uma observação. Graças a Deus, nós temos hoje uma maior participação, um maior protagonismo nesse processo todo de administração das questões da Covid, aqui no Estado, das entidades médicas, tipo Amrigs, Cremers e os Simers. Né? Eu acho importante, lá desde o começo do ano passado, que não foi o caso, não sei porquê, mas não foi omissão das entidades médicas, talvez não tenha sido convidado para integrar esse tipo de administração. Se lá atrás nós tivéssemos tido este protagonismo, eu aqui, a minha opinião, com certeza nós não teríamos chegado numa situação que chegamos, porque os médicos é quem entende medicina. A relação do médico do paciente que devia ser preservada e não o foi. Então, parabéns, doutor Gelson Junqueira Júnior, parabéns às entidades médicas que estão hoje fazendo aquilo que a sociedade espera que vocês façam. Então, tanto nós, a Associação Médica, quanto o Cremers, quanto o Simers, nós precisamos ser ativos, precisamos ser protagonistas e precisamos também, é muito importante, termos ações conjuntas. Né? E isso, eu assumi a Amrigs no dia 18 de outubro e justamente com essa missão, com essa ideia. Foi no dia do médico, né? Foi dia 18 de outubro, né? Foi no dia 17, na verdade. 17. Que dia do médico é dia 18 de outubro. Foi o dia 18, foi no domingo, a gente assumiu no sábado. Mas a ideia é essa, a gente precisa fazer, a gente tem que trazer à tona essas questões, como essa da volta às aulas, e outras mais. Quer ver um outro exemplo? Ontem, o deputado Tiago Duarte me mandou um convite, né, na verdade, uma intimação, né, que a Amrigs foi convidada na segunda-feira agora, às 16h30, segunda-feira, dia 19, em que nós vamos comentar e debater na CPI dos medicamentos e insumos Covid-19, que é uma CPI lançada na nossa Assembleia Legislativa, em que então nós vamos lá e vamos comentar o que se vê, né, de fato, quem trabalha, quem está na linha de frente.
Então, eu vou levar exemplos dos 4 cantos do estado, de Caxias do Sul, da Serra, conversei com alguns colegas de outra seccional nossa de Dom Pedrito, a nossa seccional de Pelotas, e aqui de Porto Alegre nós vamos levar alguns exemplos de Canoas, do Vila Nova, o hospital que eu era diretor até então, que era o Hospital Mãe de Deus, né? E mostrando que está havendo realmente um aumento, né, de preços, abusivo ou não, mas o fato é que a demanda em insumos, em medicamentos, em EPIs é muito grande pela quantidade de pacientes que, principalmente agora nesses últimos 45 dias, nós tivemos nas nossas UTIs, com leitos de contingenciamento, leitos totalmente ocupados, com 120%, 130%, alguns hospitais com 160% de ocupação em leitos de UTI, que é uma coisa absurda, isso é colapso, né? E nós conseguimos, de certa forma, passar por esse momento muito, muito, muito difícil de forma boa, assim, né? A mortalidade aumentou, mas o fato é que nós não tivemos uma mortalidade tão grande e nós conseguimos gerenciar, tanto com a Secretaria Estadual como com a Secretaria Municipal de Saúde, a gente conseguiu gerenciar de uma forma a contento essa crise. Nós falamos sobre a sua assunção ao cargo de presidente da AMRIGS lá em outubro do ano passado, dia 17, dia 18 é o dia do médico, 18 de outubro, e nós temos que lembrar que a AMRIGS comemora 70 anos, né? Exatamente. Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, que é importante. Daqui a pouquinho a gente fala. Eu já lhe falei para o doutor Gerson Junqueira que eu tive a honra de criar a assessoria de imprensa que existe hoje lá. Eu criei na AMRIGS em 1975. Era presidente do Dr. Harry Greff, grande profissional, um grande médico psiquiatra, igual conheci ele. Conheci o Harry Greff, e o Harry Greff depois, por convite do Dr. Jair Soares, a quem eu assessorei durante muito tempo, com muita honra, o Dr. Jair de Oliveira Soares, para mim o maior executivo, político executivo, que faz uma falta enorme no Brasil. Está aí o Dr. Jair com quase 90 anos, livre, leve, solto, frequenta muito lá o Veleiro do Sul, né, Dr. Jair Soares. Mas a AMRIGS, desde aquela época, a AMRIGS teve um crescimento muito grande e um protagonismo na sociedade. Então, nós vamos falar também sobre isso, sobre os 70 anos da AMRIGS. Mas, doutora Priscila, como é que na família a senhora está administrando a questão com 2 meninas, há 14 e 10. E 10 anos. Como é que está administrando a casa lá? A casa virou tudo, né? É escritório, é sala de aula. O seu marido trabalha... É funcionário público. Auditor fiscal. E as gurias, como é que elas estão reagindo? Assim, as gurias hoje estão anestesiadas, eu acho. Assim, né? Estão mas loucas para voltar. Loucas. A pequena pergunta todo dia. Daqui a pouquinho. Como é o nome dela? Beatriz, daqui a pouquinho volta aí, Beatriz, com a Mana aí para o colégio, tá? Vai ser tudo tranquilo aí. A mamãe aí vai dar aqueles passeios pelo Guaíba, vocês vão junto, as coisas vão mudar. Bom, olha aqui, ó, uma lembrança para vocês. Prestem atenção. Para ajudar a conter o avanço dos casos de Covid-19, diminuindo a circulação de pessoas e seguir atendendo aos seus clientes, como sempre, o CCG Saúde disponibiliza o serviço de telemedicina. Consultas com seu médico de referência ou de preferência e com especialistas, sem precisar sair da sua casa. É exatamente isso que o CCG Saúde faz, para cuidar e ficar pertinho da gente, independente da distância. A telemedicina do CCG Saúde é um jeito prático e confiável de confiar e consultar por teleconsultas ou de videoconferências ou chamadas com uma equipe especializada, que oferece absolutamente todos os cuidados necessários. Mas tem que agendar, hein? Agende pelo site ccgsaude.com.br ou pela central de marcações. Olha aqui, pessoal, nós aqui gaúchos temos muito orgulho da nossa culinária, a gastronomia gaúcha diversificada, não é só o churrasco, né? Nós temos hoje uma diversidade muito grande na nossa culinária, a gastronomia chama muita atenção do Brasil. O melhor da culinária típica da Serra Gaúcha, vocês sabem onde é que encontra? Na Di Paolo. Isso aí, comida saborosa com essência artesanal, preparados com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da nona. Quem não lembra nada da comida da nona, os pratos saborosos, na verdade é uma volta ao passado, às nossas origens.
toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Prove a sequência do galeto ao primo canto, aqui em Porto Alegre, claro, aqui na capital gaúcha, lá no Boulevard Laçador. Vamos acompanhar aí, né, esse breve e maravilhoso comercial aí que fala da Di Paolo e que suscita aí, né, o doutor Gerson, uma vontade de comer esta hora da noite, ninguém jantou aqui, é uma coisa terrível. Vamos acompanhar então aí a Di Paolo. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina de la Serra Gaúcha. Muito bem, que maravilha. Jeremias, parabéns aí pela casa, pela Di Paolo e também pelo teu desempenho, né, como um grande artista. Eu acho que vai, daqui a pouco, né, voos mais altos, né, quando começar a voar, né, Jeremias. Um grande abraço aí, obrigado, né, por essa grande confiança aqui nesse programa de grande sucesso, que é a atividade do nosso jornalista José Silvas. Bom, nós falamos agora há pouco sobre o aniversário da Amhiggs, que completa neste ano 70 anos. Será dia 27 de outubro, né? Que é a Amhiggs que completa 70 anos. Uma comemoração importante, 70 anos, né? A Amhiggs tem a minha idade, sabia? É um número redondo, né? Isso, Esperamos que lá no dia 27 de outubro a gente consiga fazer anos. uma grande festa, um grande jantar. A gente tem atividades programadas, mas não sabemos ainda, pela incerteza das bandeiras, aí, o que nos espera lá em outubro. A gente fez agora, no dia 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, o lançamento do prêmio Melhores Práticas da Medicina, Prêmio Amhiggs de Melhores Práticas da Medicina. É um prêmio nacional, em âmbito nacional, e que já está aí, quem quiser inscrever o seu case de sucesso na área da saúde, né, tem várias categorias. E também, aproveitando o dia 7 de abril, que era o dia do jornalista, nós também lançamos o prêmio Amhiggs de Jornalismo. Também está aí e vocês todos podem participar, né? Podem participar. É um dos nossos projetos também, a gente quer lançar, quer fundar um memorial lá dentro da nossa sede ao médico que morreu em frente ao Covid, ou trabalhando na luta contra o Covid, ou que padeceu pela própria doença. Né? São muitos médicos que morreram já. Parece que tem mais de 500 no Brasil, né? Pelo menos eu vi um dado da Associação Médica Brasileira, se não me engano. Aqui, todo dia morre um, na verdade. Agora, ontem morreu um colega, morreu um colega nosso lá do Mãe de Deus, que era muito querido, Dr. René Domingos Cassanino, aqui um abraço à família. Ele foi nosso presidente da Comissão de Ética do hospital, um cardiologista, músico, né? Mas todo dia, toda semana tem um caso, né, de algum colega nosso que morre. Então nós vamos fazer essa homenagem lançando esse memorial lá na Amhiggs, né? Enfim, então, mas os dois prêmios esses estão aí, o prêmio de Melhores Práticas Médicas e o prêmio de Jornalismo. São prêmios que a gente tem a intenção de torná-los anual, né, 2020, 2021, 2022, enfim, né, e continuar com isso trazendo toda a comunidade para dentro da Amhiggs em relação ao jornalismo, em relação
a saúde. Agora é evidente, né, doutor, o senhor tem essa experiência e gostaria que passasse para nós, que os nossos hospitais aqui, eles estão absolutamente reforçados do ponto de vista da segurança para quem, não só quem entre lá, mas quem trabalhe lá, na questão das precauções, né, contra a contaminação. Lá em março, né, quando tudo começou, né, eu era diretor clínico do Hospital Mãe de Deus. Lá desde janeiro a gente já tinha um comitê de enfrentamento ao Covid montado dentro do hospital. Mas a gente tinha muitas incertezas naquela época, a gente não sabia como a doença se comportava, a gente não entendia, não sabia fazer o diagnóstico adequado, não tinha exames adequados, não sabia ainda o que acontecia com os pacientes graves que iam para a UTI, né? Muitas dúvidas em relação ao uso adequado dos EPIs. Tivemos que fazer treinamento nosso próprio em cirurgia, em atendimento em UTI, dos nossos colaboradores, equipe de enfermagem, fisioterapia, nutrição, todos tiveram que ser treinados. Então foi um momento muito difícil, de muita incerteza, né? Mas ao longo do ano a gente foi entendendo a doença, a gente foi conhecendo melhor a doença, as nossas equipes foram se capacitando e nós realmente tivemos ao longo do ano de 2020 números aqui no estado muito bons, muito interessantes. Nós conseguimos aumentar o número de leitos operacionais de UTI em todo o estado, né? Hoje, como eu falei para vocês, que eu falei com o pessoal lá de Dom Pedrito, eles me disseram que o ano passado, ou lá em janeiro de 2020, eles não tinham UTI. Hoje eles têm uma UTI com 10 leitos, né? Lá no Mãe de Deus também, nós tínhamos 50 leitos, hoje nós temos 60 leitos operacionais fixos, né? Então nós aumentamos em 10 leitos, aumentamos um andar inteiro só para atendimento para pacientes de UTI, pacientes cirúrgicos. Hoje, com leitos de contingenciamento, a gente tem mais, mas esses são só de contingenciamento, vão ser desmanchados. Então, muita coisa vai ficar, muita coisa a gente ganhou com isso. Claro que também os nossos problemas crônicos de saúde ficaram mais visíveis, ficaram mais aparentes, né? Mas como não ter problemas quando se tem mais de 100% de ocupação em UTI? Como não ter problemas quando a gente tem uma doença que tem uma contaminação muito alta, né? E agora, com essa nova variante P1, que a gente conversou aí já ali no dia 1º de março, o 28 de fevereiro, quando eu estive aqui, e que bruscamente aumentou o número de casos de uma forma louca e muito rápida, né? Então, como não ter problemas com isso, né? Mas eu acho que a medicina gaúcha, ela é muito boa, né? Não, sem falsa modéstia, a gente tem excelentes médicos, a gente tem excelentes profissionais, e não só médicos, mas também equipe de saúde. Quando eu digo equipe de saúde, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogas, enfermeiras, técnicos, né? Nós temos gente muito boa trabalhando, na verdade, em todo o nosso estado. Essa hecatombe que a pandemia provocou, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. No mundo todo, no mundo todo. Ela desvendou e, de certa maneira, deu um choque de realidade no Brasil. Eu quero explicar o seguinte. Eu acompanho a economia brasileira há 50 anos. E todos os anos de eleições, a classe política sinaliza que a prioridade é a saúde. Então, hoje estamos vendo, né, que a saúde foi prioridade sempre no discurso. Eu quero explicar isso aí. Porque, na verdade, é o seguinte, todos os anos, independente da pandemia, nós temos corrida a leitos, não tem leito, pessoas morrendo nas filas dos hospitais há anos e anos. Eu me lembro, com o doutor Jair Soares, está assistindo o programa, doutor Jair, um grande abraço, foi ministro da Previdência Social. Lá naquele tempo, final da década de 70, a gente visitava muitos hospitais, morria gente toda hora. Morria gente que era desassistida, ficava nos corredores dos hospitais. Então, esta situação, essa carência nossa é estrutural no Brasil. Então, tomara que os nossos governantes, que nós, enquanto eleitores, possamos ter o discernimento de ter pessoas, de colocar lá pessoas que tenham compromisso com a sociedade. O que falta é o compromisso com a sociedade. Então, a pandemia é trágica, vai matando milhões e tal, mas ela está nos dando um grande alerta. Vamos fazer agora a política ser voltada para a população. Eu falei ontem que Max Weber tem um livro chamado Ciência e Política, Vocações Duplas.
Vocações Paralelas. E ele dizia o seguinte, que o mal político é aquele que vive de política. Vive de política, ou da política. E o bom político é aquele que vive para a política. Esse está preocupado com a sociedade. E eu não vejo isso acontecer no Brasil. Doutor Joacir. Enquanto falava o Silvio, eu estava pensando, queria externalizar para vocês o seguinte, que realmente a medicina gaúcha é uma grande medicina e que as pessoas não podem acusar, por exemplo, os municípios do interior, tudo, que eles estavam despreparados para essa situação e que não tinha UTI e que não tinha isso e aquilo, que está muito fragilizado. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que essa pandemia nos pegou de uma maneira assim, surpreendente, do ponto de vista negativo, porque foi tanta a surpresa tão grande que a outra pandemia que teve foi em 1918, 1919, que é a gripe, a febre espanhola, que faz 101 anos, 102 anos atrás, é que nós tivemos uma pandemia dessa natureza. Então, por que ter tantas, assim, por exemplo, ter tantos recursos que muitas vezes não são nem utilizados? E ver que realmente nos pegou despreparado, não só a nós, que somos um país emergente, mas países ricos, Estados Unidos, tudo, vocês viram na televisão, que tiveram que pegar, inclusive, navios e transformar esse navio como verdadeiros hospitais para poder regular essa situação, para poder manobrar essa situação. Então, nesse sentido, é que eu queria dizer que isso aí foi algo que ninguém esperava, o próprio doutor Gerson falou. Quer dizer que no começo os médicos ficaram apavorados, como que nós vamos tomar, que posição vamos tomar, qual é o medicamento, dá isso, dá aquilo. Então, realmente, isso é que deve ser colocado em observação e que as pessoas se conscientizem, que realmente ela nos pegou de surpresa. Mas se nós nos reportarmos ao passado da gripe espanhola, ou a febre espanhola, quer dizer que aquela durou quase 4 anos, porque ela não tinha, a medicina naquela época não tinha uma tecnologia tão apurada como nós temos hoje. E nós aqui, em 13 meses, já estamos numa situação até privilegiada em função de essa enxurrada de vacina que estão chegando e tudo, e naquela época não tinha. Então, nesse aspecto, o que eu quero dizer que eu estou de acordo com o doutor e que essa foi uma surpresa desagradável para nós. E a gente espera que isso não se repita, porque agora a medicina, eu acho que vai tomar outras providências e nós temos que, daqui para diante, correr na frente para que as gerações futuras não sofram isso que nós estamos sofrendo agora. Muito bem. Olha aqui, vamos falar um pouquinho sobre vinhos. Aproveitar aí que está chegando o momento do jantar. Não nosso daqui a pouco, né? A Priscila, tu que faz o jantar, como é que é lá na tua casa? Lá em casa todo mundo faz. Todo mundo faz? As tuas meninas também fazem? Fazem. Ah, é? Que legal. Então elas estão fazendo certamente para esperar a mamãe chegar Por favor. depois, né? Olha aqui, ó. Claro, na sua mesa não pode faltar o sucos Petri, mas também o bom vinho lá da Vinhos do Mundo. O mais importante para Vinhos do Mundo é proporcionar a você, que é o cliente, a melhor experiência no mundo dos vinhos. Sempre com a garantia de economia e da qualidade. Passe em uma loja Vinhos do Mundo e confira. Nós temos 3 lojas Vinhos do Mundo aqui em Porto Alegre. Nós temos aí a primeira na Cristóvão Colombo, aqui bem pertinho, aqui no bairro Floresta. Cristóvão Colombo 1493, pertinho aqui da TV. Na Alameda Alípio César 203, bairro Boa Vista, também na capital. E lá no meu bairro Menino Deus, na Getúlio Vargas, 1135. Silvio, eu queria aproveitar a oportunidade que eu tive lá na Vinhos do Mundo e fui muito bem atendido pelo funcionário lá, o alto funcionário Diego. Quero mandar meus agradecimentos pela educação assim tão cortês que ele teve assim comigo. Muito bem, vou te mandar depois meu endereço, aí tu passa aquele vinho que tu compraste lá, aquele que tu ia me dar de presente e tal. É verdade. Tu manda pra lá, tá? Ninguém manda, né? Ser bobo, se dizer isso, troço. Silvio, nós falasse sobre as entidades médicas. Tem alguma coisa que eu queria falar aqui sobre um problema que nós, Amrigs, Cremers e Siemens,
nos debruçamos desde a semana passada, há mais tempo já, mas efetivamente essa semana nós estamos fazendo algumas atividades conjuntas, que é em relação a 2 projetos de lei que estão tramitando. Um deles é o 3252/20 e o outro é o 881/21. Esses 2 projetos de lei, o primeiro diz que médicos formados no exterior não precisam fazer nenhum teste, nenhuma... De revalidação. De revalidação, é o Revalida que a gente chama, para, durante a pandemia, atuar no atendimento à população. E o outro, que é o 881/21, né? O 881 tem o objetivo de reincorporar aqueles médicos do programa Mais Médicos. Ora, essa questão, ela nos causa muita estranheza, porque a gente sabe que no Brasil não existe falta de médicos, existe má distribuição dos médicos em todo o território nacional. Muito concentrados, né, em determinadas áreas. Segundo, no momento da pandemia, né, com 110%, 120% de ocupação de uma UTI, a gente precisa de intensivistas, a gente precisa de médicos que tenham expertise no atendimento de pacientes graves. A gente não precisa de médicos que não conseguem demonstrar a sua capacitação fazendo um revalida. Então, a saúde brasileira, a população brasileira, ela necessita que qualquer médico, brasileiro ou estrangeiro, que faça sua formação em outro país, quando venha trabalhar aqui no nosso país, sim, faça o revalida e comprove a sua capacitação, comprove que vai fazer um bom diagnóstico, comprove que vai fazer um bom tratamento e comprove para toda a nossa comunidade, para toda a nossa população, que os resultados de tratamento serão adequados. Ora, não fazer o revalida, isso é uma afronta a toda a população. É um risco, né? É um risco à população, é um risco à saúde. Então, nós médicos, em todo o Brasil, nos debruçamos em cima desses dois projetos de lei e veementemente somos contrários. Veementemente somos contrários. E isso, aqui no Rio Grande do Sul, nós, AMRIGS, Cremers e Simers, estamos juntos contra esses 2 projetos de lei. Me diga uma coisa, os médicos que saem aqui do Brasil, digamos, para qualquer outro país, eles precisam, nesse outro país... Evidentemente. Se revalidar lá o seu diploma, é isso? Ô Silvio, eu estou de acordo com o Dr. Gerson em gênero, número e grau. Por quê? Assim como as vacinas que vêm do exterior não tem que passar na Anvisa para ver se realmente elas podem ser aplicadas aqui no Brasil, também um médico que não for um médico gabaritado e capacitado para trabalhar aqui, não pode entrar, ele tem que, inicialmente, ele tem que passar pelos canais competentes, pelo crivo médico, para ver se realmente, para que não ocorra o que eu escutei hoje numa das emissoras aqui de Porto Alegre, que uma enfermeira que foi trabalhar na linha de frente, precisando, como realmente está precisando, mais médicos, mais enfermeiros e auxiliar de enfermagem, tudo, uma enfermeira aplicou injeção de coronavírus, entendeu? Para adulto, aplicou em 60 e poucas crianças. Então, inclusive, para que não ocorra isso, é como diz o doutor Gerson, é que tem que deixar a pessoa capacitada, sob o ponto de vista médico, desde o mais alto escalão até as pessoas que não têm assim, uma capacitação médica tão grande, mas tem que estar aparelhada e estar adequada para trabalhar na profissão. Muito bem. Olha aqui, ó, vou lembrar para vocês a questão da energia elétrica. Nós vivemos aí num estado, daqui a pouco começa, nós estamos no outono, começam os temporais aqui, hoje o tempo está feio, vai ter temporal aí por perto aqui de Porto Alegre, pelo menos é a previsão, e isso determina muitas vezes o rompimento da energia elétrica. Você pode perder o seu negócio. Televisão aqui, por exemplo, nós temos o gerador aí na frente da energia positiva.
locação de geradores. O gerador garante que, embora tenhamos aí um problema de interrupção de energia elétrica, seja por que fatores forem, ele não vai nos deixar empenhado aqui, ele nos deixa com a televisão em funcionamento, em atividade. Então, olha aqui, ó, as locações para o gerador, para manter o seu negócio em andamento, elas podem ser feitas diárias, semanais ou mensais. São equipamentos com a potência adequada e de acordo, claro, com a necessidade do cliente. Vejam bem, algumas áreas de atuação, além das áreas de eventos. Lembrando, claro, que a área de eventos aí foi uma das mais atingidas, né? Porque evento sempre fala em eventos, não fala em aglomerado de pessoas. E a pandemia faz exatamente o contrário, ela é contra a aglomeração. Então, portanto, eventos, praticamente, eles zeraram. E é importante, na área de eventos, a energia ser mantida até o final. Condomínios em geral, sejam edifícios horizontais ou verticais, mercados, restaurantes, churrascarias, empresas do ramo de alimentos, né, que possuem a câmara fria e, evidentemente, que não podem, em hipótese alguma, sofrer descongelamento. Empresas com vendas online, que ao ficarem sem a energia, têm o seu faturamento paralisado. Hotéis, pousadas, clínicas, obras em geral, né, fazendas, fatores que levam a ficar sem energia também temporários, já falei agora aí, e às vezes tem desligamentos temporários da concessionária, porque ela pretende fazer um reparo, então tem que, em alguma determinada área, ela tem que interromper o fluxo de energia. O telefone da Energia Positiva do Rio Grande do Sul, 999-6868-26. E olha aqui, para lembrar, um dos lugares, um dos endereços mais populares, mais destacados do Rio Grande do Sul na área gastronômica. Claro, estou falando no Barranquinho, subindo ou descendo lá para o Otásio. O Barranco está há 51 anos no coração dos gaúchos. O melhor chopp, o melhor churrasco. O Joaci é o frequentador semanal. Eu acho que semanal não é diário, mas... Falando nisso, eu quero mandar um abraço para o Elcio Furini e para o Léo, que são dois elementos de proa lá dentro do barranquinho. Aí. Tu vai todo dia lá ou vai uma vez por semana? Não depende. Agora a época está difícil, só pode vir ser econômico, né? Está dando uma segurada. Aí então. Olha aí, como é que tu vai segurar isso aí? Olha que costelinha. Aí isso é tentador, né? Não dá. Olha aqui, Complexo Barranquinho. Aliás, lembrando, né, que é ambientes climatizados, lá você não tem problema, está frio, tem lá um lugar mais ambientalizado, com um pouquinho mais de calor e tal. E ao ar livre, né? O telefone do Barranco, temos o telefone fixo do Barranco lá, 33-31-61-72, e evidentemente ele grudado nele o Barranquinho, 30-28-23-10. Os horários aí você consulta no site, né, porque agora já está mais tranquilo, né? Mas aí, uns dias atrás, aí o pessoal só fazia delivery, né? Chegava lá, pegava e tal, levava para casa. Mas, de qualquer maneira, as coisas estão mudando e, de repente, vamos voltar a uma normalidade e podermos frequentar mais frequentemente, né, o nosso barranco e o nosso barranquinho. Olha aqui, para vocês, atenção, para vocês que estão ligando para cá, é muita a repercussão do projeto que a Priscila está trazendo aqui para nós, do Velejar pelo Guaíba. Priscila Orofino Dávila, empresária e fisioterapeuta. Priscila, é impressionante o número de pessoas que pelo telefone estão querendo saber mais detalhes. Por exemplo, assim, telefone para contato, o pessoal está aplaudindo a ideia, porque sempre quiseram ter esta oportunidade de conhecer o Guaíba, as ilhas do Guaíba, que essas pessoas que estão ligando para cá, muitas estão dizendo que conheciam, como eu falei no começo, lá no começo do programa, que as pessoas conheciam Porto Alegre. É uma beleza tu ver aquelas ilhas maravilhosas, aqueles refúgios do Guaíba por dentro das ilhas, e agora poderão desfrutar disso através desse teu projeto. O telefone, eu vou colocar aí no vídeo para vocês, 999 25 27 18, confere, Exato. Né? Bom, e aí o pessoal está perguntando, o que é mais bonito nesse passeio, Priscila? Se é que dá para destacar alguma coisa dentre toda essa beleza? Silvio, depende, né? Para as pessoas que fazem o passeio conosco, sem sombra de dúvidas, o momento do auge é o momento do pôr do sol, que realmente é belíssimo. Mas para a nossa equipe do Velejo no Guaíba, o mais bonito é ver a perplexidade, a alegria das pessoas ao contemplarem a beleza, natureza, né, que circunda, né, o nosso Guaíba. Chega a ser emocionante, de verdade, assim, é muito, muito bonito de ver.
E o Beira-Rio iluminado, Priscila? O Beira-Rio iluminado, exato. Quando passa ali, de abaixo da ponte, ali se vê a arena também, todo azul. Lá no fundo, bem no fundo. Os dois estádios, daqui para nós, né? Eu sou gremista, mas os dois estádios são muito bonitos à noite também, porque eles são 2 pontos de referência em Porto Alegre, né? Um lá na zona sul, que é o Internacional, eu moro na frente ali, e a arena que fica lá na entrada da cidade. Mas então, na verdade, assim, ó, realmente deve ser um passeio maravilhoso, né? Eu acho que é por isso, viu, porque tem muita gente mesmo ligando aqui. Até a minha filha está fazendo o contraponto aqui comigo, né? E diz, pai, estão passando para mim aqui, eu estou passando para ti. Entendeu? Obrigado, Letícia. Então, realmente, olha, uma repercussão muito grande. Isso que a Priscila falou, eu estava me lembrando, a primeira vez que eu fui ao Rio de Janeiro, peguei um táxi, um motorista, uns 60 anos. Onde é que você vai? Não, eu quero ir do Cristo Redentor, viu? E depois quero ir no Pão de Açúcar, quero andar no bondinho, tudo. Ele disse, o senhor sabe que eu tenho 60 anos. Nasci aqui no Rio, nunca saí aqui no Rio de Janeiro e nunca subi lá no morro de bondinho, lá no Pão de Açúcar. E o senhor sabe que eu também nunca fui lá no Cristo Redentor, lá. Você vê como é que é coisa. Nós, a primeira coisa que chegamos lá no Rio, vamos ver essas maravilhas, e a pessoa vai relaxando. Então, é muito bom que a Priscila venha aqui e suscite essa vontade do gaúcho realmente aproveitar, desfrutar esse lago ou esse rio Guaíba tão maravilhoso. Com certeza, Joaci, porque muitas vezes as pessoas conhecem o mundo e não conhecem Porto Alegre, né? E muitas vezes também é fácil a gente reclamar, né? Ah, não tem nada para fazer em Porto Alegre, não tem nada para fazer em Porto Alegre. Gente, vamos velejar, é muito legal. Tem muita gente que conhece realmente muito o mundo e não conhece Porto Alegre. A pandemia, né, doutor Gerson Junqueira, de certa maneira, com as restrições de brasileiros desembarcar nos principais aeroportos do mundo, Miami, essas coisas todas, né, em Paris, em Amsterdã e tal, essas capitais, na Itália, enfim, o pessoal se voltou ao turismo interno. Então, tem muita gente hoje com bastante vontade, ânimo, né, de aproveitar essas oportunidades. Por exemplo, assim, nós vamos falar um pouquinho sobre a alimentação lá no veleiro, né? E se você tiver qualquer probleminha lá estomacal, sabe como é que você resolve o problema? Olina. Leva uma olina no bolso, né? Qualquer coisinha. Velejar tem problema, né? Certo. Não, a gente gosta. Aí tá, a olina resolve o problema. Também, então. Leva no bolso uma olinazinha que você resolve o problema. Um abraço para o Ayrton Domingos Bernardoni, está assistindo o programa. E o Bernardoni é um camarada muito gulão, né? E quando ele vê o jogo do Grêmio, é colorado, né? Quando ele vê o jogo do Grêmio, o Grêmio perde, ele é assim, top de comida, bebida e tal, depois leva a olina para se restabelecer. Um grande abraço, Bernardoni. Doutor Gerson Junqueira, nós estamos chegando ao final do programa, temos alguns minutos ainda. O senhor tem mais algum destaque em relação a tudo que nós falamos, alguma observação? Olha, ainda sempre em cima da pandemia, né? A pandemia ela não terminou, ela não acabou, nós estamos vacinando todo mundo e de forma célere agora, de forma efetiva, né? Porto Alegre, como eu falei, é a capital que está em primeiro lugar em termos de vacinação. O Rio Grande do Sul é um dos estados que está em primeiro também. Recebe as vacinas e logo já as aplica. Nós temos esse fim de semana, até recebi aqui o meu pessoal lá da Morris, nós vamos ter um grande mutirão esse fim de semana, domingo, a Panvel, a Amrigs e a Secretaria Municipal da Saúde, mais vacinação para esse contingente enorme de doses que a gente recebeu. Então, mas basicamente assim, tenham consciência, vocês que estão em casa, tenham responsabilidade social, pessoal e social, previnam-se, usem a máscara adequadamente, lavem as mãos, usem o álcool gel, não se aglomerem, mantenham o distanciamento. Um dia isso tudo vai acabar, todos nós vamos nos abraçar, nos acarinhar e tudo vai voltar ao que era antes. As crianças nas escolas, né? E as mamães mais tranquilas. As mamães mais tranquilas. E outra coisa, eu aprendi uma coisa, as boas casas do ramo ainda têm telefone fixo. Ah, viu só que beleza. Barranco. Agora uma pergunta bem fácil para o senhor responder, que nós estamos chegando nos encaminhamentos do final do programa, é qual é a sua percepção, do ponto de vista do vírus? Nós sabemos que tem vírus aí que eu tomo a vacina, aquela H1N1, há 12, 13 anos. E esse vírus anda por aí, continua aí. O Covid, qual é a sua impressão, a sua percepção? Vai continuar? Uma frase, não se prevê o imprevisível. É imprevisível. Não se prevê o imprevisível. Tem uns aí que tentaram e se deram muito mal, né?
Então, não se prevê o imprevisível. A gente tinha números muito satisfatórios, como eu falei, durante todo o ano de 2020. Teve uma primeira onda lá em julho, agosto, depois ali no fim do ano, né, passou Natal, passou Ano Novo, as compras, né, o comércio que abriu e tal. Entramos em janeiro com números maravilhosos. Quem imaginaria que entraria uma cepa mais virulenta, com mais agressividade, pegando jovens, né, comprometendo 20, 30, 40, 50 anos, matando como matou? Quem previa isso? Tivemos período de aglomeração então, com não carnaval, se prevê o imprevisível. A gente tem que se cuidar, a gente tem que se precaver. A melhor maneira de não pegar a doença é se prevenindo e se vacinando, né, Joci? E se vacinando. E esses que não fizeram a segunda dose da vacina estão esperando o quê? Vacinem-se. Joci, um minuto, Joci. Queria aqui rapidamente trazer 2 enfoques. Primeiro, como o doutor falou ali, que Porto Alegre parece estar ocupando atualmente no Brasil o primeiro lugar em vacinação. Então, o que eu me lembro? Eu me lembro de Sebastião Belo, grande prefeito, o meu abraço. Eu sei que tem a participação dele, é muito intensa no sentido da colocação dentro do Brasil em matéria de vacinação, e também ao governador Leite, nessa cogestão que eles estão fazendo, um trabalho magnífico, a minha cancha sensacional, meus parabéns. E aqui a Priscila, se nós tivéssemos aqui em Porto Alegre, se nós tivéssemos aqui, por exemplo, o secretário de Turismo, igual a Priscila, as pessoas que vêm de fora iam achar Porto Alegre muito mais bonita, porque ela ia levar realmente nos pontos cruciais de beleza. Pelo que eu entendi, tu está sugerindo ao prefeito Sebastião, uma bela sugestão, claro, né? Para contratar a Priscila para a área de turismo. É uma boa ideia, né, Tio? O que tu acha? Jesus. Ei, Priscila? Quanta responsabilidade, mas obrigada pelo carinho, pela indicação. É o comercial, Mas, Priscila, olha aqui, nós estamos encerrando o programa para finalizar, para pontificar aí a questão da tua presença aqui, deste projeto maravilhoso. Olha, eu fiquei encantado, realmente, eu acho uma coisa que vai alavancar muito o turismo e a área de lazer. Vai fazer os porto-alegrenses se interessarem por conhecer mais a sua capital através do Guaíba. Mais informações, querido, finalizando. Primeiramente, agradecer a ti pelo espaço dado. O nosso diretor José Silva. Isso, um abraço a todos e convidar todo mundo a conhecer lá o Velejo no Guaíba, dar um pulinho lá no outro lado do Muro da Mauá. E o nosso velejador, o Dr. Gerson Junqueira aí. Não, um abraço para o Silva, que deve estar em casa nos assistindo. Está nos assistindo. Né? Em homenagem à Priscila, nosso âncora de proa, né? Que está aqui. Não, eu acho que o principal é isso, vacinação e prevenção. Respeitar o vírus. Respeitar o vírus. Muito bem. O Silvas que o diga, né? É verdade. Doutor Gerson Junqueira, muito obrigado pela sua presença aqui, sempre interessante e esclarecendo e, sobretudo, pontificando a questão que envolve a nossa classe médica, que é top no Brasil. Priscila, muito obrigado. Parabéns pelo projeto, né? Tenho a certeza absoluta, né? Nós vamos muitas vezes aqui trazer a Priscila aqui para mostrar o efeito já positivo, né? O sucesso que vai ser esse projeto. Doutor José Casagrande, obrigado. Bom fim de semana. O Criciúma joga quando? Criciúma está aguardando agora o sorteio. Guardando o sorteio. Porque ele derrotou a Ponte Preta. É o homem de Criciúma, né? Ele vem aqui, torce para o Grêmio, mas é do Criciúma. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência, pela fidelidade aqui à nossa atividade. Tenham todos uma boa noite de sexta-feira, um bom sono, um bom final de semana. Segunda-feira, 18h55, aqui de novo, tá bom? Até lá.